Vamos para mais um podcast Famílias em Movimento do IBDFAN Ceará. Sou Gabriela Lima, presidente do IBDFAN Ceará, e estou juntamente com a doutora Valéria Bezerra, nossa presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Tudo bom, Valéria? Tudo bem, doutora Gabriela Lima. Eu gostaria primeiramente de lhe agradecer da oportunidade de estarmos aqui e tratarmos de um tema tão relevante para a nossa sociedade. Quero agradecer oportunamente o Dr. Jorge Queiroz, que teve a gentileza de acatar o nosso convite. Dr. Jorge Queiroz é professor, advogado, mestre em Direito Público, presidente da 2ª Junta de Recursos da Previdência Social e está aqui para trazer elucidações sobre o benefício salário maternidade, já que se avizinha aí o Dia das Mães, né? Então achei o tema de suma relevância. Olá. Tudo bem, doutora Valéria, doutora Gabriela? Obrigado aí pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui e espero poder contribuir com a nossa conversa e esclarecendo alguns pontos, né, que se porventura venham a ocorrer. Sim, com certeza, doutor Jorge. Eu acho que será um bate-papo bem interessante, porque nós vamos contextualizar a importância do direito previdenciário no direito das famílias, trazendo justamente o tema que esses dois especialistas que atuam no direito das famílias, mas especificamente com atuação no direito previdenciário. Então, a doutora Valéria e o doutor Jorge Queiroz estão trazendo conosco o salário maternidade e a importância do trabalho reprodutivo, não é isso, Valéria? Isso, o trabalho reprodutivo da mulher. E aí, o que a gente vai tratar um pouco e vamos conversar nesse bate-papo? A priori, eu gostaria de trazer para o Dr. Jorge alguns questionamentos que chegam até nós e que as pessoas ficam sempre em dúvida. E como buscar seus direitos se elas não têm conhecimento desse direito, tá? Então, assim, no meu entendimento, o salário maternidade, ele é um benefício que assegura não só a mulher trabalhadora, a pessoa trabalhadora segurada do INSS, mas também garante àquela criança que acaba de nascer o direito de ter a atenção e os cuidados em tempo integral dos seus pais, tá? Então, assim, uma das coisas que as pessoas têm buscado muito é a respeito do salário maternidade do casal homoafetivo, porque existe uma controvérsia muito grande. A mãe que gesta tem direito ao salário maternidade, isso é fato. Sim. E a outra mãe, aquela que não gesta, mas que também tem que ter cuidado e dedicação com aquela criança. E eu gostaria que o doutor Jorge elucidasse essa dúvida para a gente passar para os nossos ouvintes. Sim. Bom, o salário maternidade para pais homoafetivos no Brasil, eles têm se ampliado, né? Essa é uma garantia da aplicação dentro desse contexto da parentalidade e dos cuidados que são necessários para a criação das pessoas, né? Na verdade, para a importância para a sociedade como um todo. Sim. A legislação previdenciária, ela sempre foi muito avançada nesse aspecto aí, do reconhecimento das relações homoafetivas, né? Essa discussão começou, inclusive, inicialmente na pensão, né? Na possibilidade do pagamento de pensão nas relações homoafetivas, que foi pensão por morte, né? Foi no TRF da 4ª Região, né? Que começou e surgiu, inclusive, esse tema aí. Sim. E o salário maternidade, ele também, hoje, ele já é reconhecido, embora as normas administrativas ainda precisem regulamentar melhor isso aí, né? Para que o servidor possa aplicar logo essa legislação de uma forma mais direta. Ela é garantida. E aí tem uma questão interessante, porque assim, o salário maternidade ele é pago aos segurados da Previdência Social, que se dividem em algumas formas, né, de filiação. O contribuinte individual, empregado, avulso, empregado doméstico, o segurado especial, que é a trabalhadora rural. E aí para todos esses segurados, essas formas de segurado, é garantido o salário maternidade, né? E aí, assim, se for empregado, o pagamento será feito para do casal, um deles pode receber, certo? Entendo. Ou um ou outro, não seriam os dois que iriam receber. É porque existe o salário maternidade e existe a licença paternidade, né?
A licença paternidade são 5 dias. Sim. Salário maternidade, 180. Que fica justamente afastado, né, das atividades para ter... Mas ele não tem uma remuneração maior. Né? Uma disparidade assim, porque o cuidado com a criança deveria ser do casal, dos dois. O benefício ele é destinado à criança, à proteção da criança, aos cuidados da criança. Então, o embora seja recebido pela mãe, é uma forma também de proteger a mãe para que ela permaneça no mercado de trabalho. Sim. Né? E aí se afasta das atividades produtivas, né? Se afasta do trabalho para ficar aqueles 4 meses. Mas o pai não participa disso aí. Então, o salário maternidade é um benefício que eu penso que deve ter uma reflexão maior sobre ele, né? Para que se possa ter realmente essa ampliação. Talvez isso seja em decorrência da própria sociedade machista, que ela patriarcal, que ela diz, olha, o homem é o provedor, então quem sai é ele, quem vai ficar com toda essa atribuição dos cuidados da criança é a mãe, ou seja, a mãe, ela é como se fosse você, a obrigação é sua, né? Mas o salário maternidade, quando ele garante à mãe que ela fique aquele período, a mãe que fica o período com aquela criança, dedicação e tempo integral, com os cuidados, e ele não tem uma legislação específica que também traga o pai para esse maternar, aí não deixa de ser, apesar de trazer toda a qualidade, garantir a remuneração da mãe no período que ela está com a criança, não deixa de ser um pensamento machista. Olha, o homem vai para a rua, mas a mulher tem que ficar em casa e ela vai receber o salário maternidade, né? Inclusive, hoje, a gente já tem algumas decisões recentes em relação ao salário maternidade do casal homoafetivo, quando se trata de um casal homoafetivo feminino. Recentemente no STF, doutor Jorge, saiu uma decisão que não está regulamentada na nossa legislação, né, do INSS, mas foi uma decisão que a mãe que gestou tem direito ao salário maternidade, os 4 meses, e a mãe que não gestou a criança, mas que também não deixa de ser mãe, ela tem garantido o seu salário maternidade. Eu só não tenho certeza, e talvez o doutor Jorge possa nos auxiliar, eu só não tenho certeza se o período é o mesmo. Se 4 meses, 120 dias de afastamento com remuneração para a mãe que gestou, e para essa outra mãe que não foi a que gestou, a mãe não gestante, se o período é igual. Mas é uma coisa que a gente pode... se o doutor Jorge não tiver essa resposta agora, a gente pode dar uma estudada e trazer em um momento posterior. O pagamento do salário maternidade, nesses casos aí, né, de adoção, ele vai depender da idade da criança. Então, se a criança for até 1 ano, o período é de 180 dias, né, que é o período do pagamento hoje do salário maternidade. Isso. Mas existe uma tabelinha que, dependendo da idade dessa criança que está sendo adotada, esse período vai diminuindo. Diminui. Quanto maior for a idade da criança, menor o período do salário maternidade. Outra coisa também que eu acho que deve ser questionado também. Porque, assim, a ideia aí talvez seja, primeiro, essa questão dessa pressa de trazer a mulher de volta para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Para a atividade produtiva, porque se julga que a atividade produtiva é mais importante do que a atividade reprodutiva, que é essa atividade de cuidar, né? Do cuidado. Então, há uma pressa aí de trazer essa mãe de volta. E aí eu entendo que o tempo de adaptação aí, se a criança tem uma idade maior, o tempo de adaptação seria menor, né? Mas exatamente. Mas, doutor Jorge, hoje em dia, devido aos avanços da biotecnologia, né? Inseminação artificial, esses casos. Então, assim, nas relações homoafetivas, no caso, onde teve essa inseminação, a mãe não gestante, que a gente já sabe que a gestante tem direito a salário maternidade. Mas nesse caso, da mãe não gestante, ou seja, a criança nasceu e aí a mãe não gestante também teria direito, já que não é pelo procedimento de adoção, mas as duas participaram desse procedimento reprodutivo, né? Foi registrada a criança no nome das duas, e aí tem direito
a mãe não gestante também ao salário? Não, houve decisão bem recente aí do STF nesse aspecto, né? Aí é interessante porque reproduz aquela mesma ideia inicial que a gente estava falando. O homem tem 5 dias de afastamento, Sim. o salário maternidade. A mulher, 180, né? Então, reproduz essa mesma ideia aí, no caso da mãe gestante e da não gestante. Uma delas teria os 180 dias. Somente uma delas. É. A outra é como E se a fosse uma outra- licença paternidade. Então, reproduz a figura. Reproduz a figura do homem e da mulher, né? Não deixa Tá de entendendo? ser. Assim, nesse aspecto aí da legislação, ela quase que compara, né? E lembrando também que essa discussão aí vale quando as duas são seguradas, né? Quando as duas Isso, estão As no duas mercado de a trabalho. gente está quando as falando duas das duas trabalham. que sejam seguradas, independente da categoria de segurado, né? O contribuinte individual ou o segurado empregado, né? Agora, ainda nessa perspectiva, me veio à mente em relação ao casal homoafetivo masculino. Porque nós vamos ter alguém que, Sim. digamos que eles adotem uma criança recém-nascida. Então, aquela criança ela vai precisar daquela atenção, daquela dedicação integral, diuturna. E o INSS? A gente já teve casos em que o INSS concedeu o salário maternidade, que em tese Dos dois. seria para a mulher, para algum dos dois, nós temos? Tem mais indecisão judicial. Administrativamente, isso não está regulamentado, o INSS ainda não reconhece Entendi. esse direito, né? Normalmente é assim que acontece, né? Primeiro você ingressa judicialmente, e aí Administrativamente. depois é que vai criando, a jurisprudência vai se fortalecendo É. e depois administrativamente isso também vai sendo absorvido. Então, E, assim, ressalto mais uma vez de como a legislação previdenciária ela é bem mais avançada isso. do que as outras. E eu Porque costumo estamos falando do reconhecimento administrativo, ou seja, a União, homoafetivo. o Estado reconhecendo aquelas uniões, aquele tipo de família, né, que muitas vezes se tem dificuldade, inclusive no próprio direito de família e outras áreas também, né? Administrativamente já vai reconhecendo. Por isso que a gente vê a importância do direito previdenciário no direito das famílias, né, doutor Jorge e doutora Valéria, porque são avanços que o direito previdenciário vai acompanhando a evolução da sociedade. O doutor Jorge justamente falou aqui da questão de pensão por morte, do reconhecimento da união para os companheiros, né? Então, Sim. às vezes, mesmo antes sem necessariamente entrar com ação judicial e já vai facilitando de forma administrativa. Isso. Agora está trazendo a questão do salário maternidade para as relações homoafetivas. Lógico que ainda não é da forma como gostaríamos Que estivesse regulamentado, legitimado, né? Já temos um avanço, principalmente, Sonho, o senhor está colocando aqui, que por a relação homoafetiva masculina, onde um dos dois administrativamente não consegue, já sabe, salário maternidade. Mas fica a dica, se entrar judicialmente, consegue. Vai conseguir, com certeza. Outro aspecto... O meu trabalho de conclusão de curso, na graduação, foi justamente o paralelo entre a visão previdenciária e do direito de família com relação à união homoafetiva. E aí eu fazia um paralelo entre... As duas searas de direito. Sim. Né? A interdisciplinariedade, a importância, né? E uma comparação de como uma legislação, como um direito, ele avança mais, ele protege mais do que o outro. Quando você vai para o lado patrimonial, por exemplo, a coisa é bem diferente. Mais lenta, né? Interessante isso aí. E ainda nessa temática, doutor Jorge, nós temos também alguns casos de pessoas que nos procuram para saber, hoje é mais difícil a gente perder uma mãe na hora do parto, né? Com o avanço da medicina, a gente quase não acontece. Mas quando isso acontece, que aquela mãe é segurada, que ela tem o seu vínculo, né, com a Previdência Social, o cônjuge sobrevivente, ele vai ter direito a pedir o salário maternidade para ter um pouco para poder ter dedicação e tempo integral com aquela criança? Sim, hoje isso aí é possível também.
E já é regulamentado, não é, né? Quando é filho natimorto, o salário maternidade é pago por um período curto, né? Se eu não me engano, é de 2 semanas. É um período... É um período curtinho, né? E agora, nesse caso aí, que a criança sobrevive, né? Isso. Aí o salário maternidade seria pago ao pai e ele também teria direito ao afastamento do trabalho, se for empregado, né? Por 180 dias. Pelos 180 dias. Isso. E assim, a gente tem um tempo, assim, se esse pai, digamos que as pessoas estão nos ouvindo, aí digamos que um pai descobre que há 3, 4 anos perdeu a esposa, que era segurada do INSS e nunca reivindicou esse direito, né, da criança. Ele tem um período ou tem um prazo de decadência? Tem um prazo de decadência, esse prazo é de 5 anos, né? Contado da data do nascimento da criança, porque esse evento aí é o fato gerador do salário maternidade. O nascimento. Como a gente ressaltou no início, o salário maternidade ele é destinado à criança, à proteção da criança, né? É da maternidade como um todo, porque a criança não está só, né? Ela deve estar acompanhada dos pais. Isso. Mas o objetivo principal aí é a criança. E aí, então, no caso, Valéria e doutor Jorge, assim, eu achei bem interessante esse prazo, né? Porque, assim, a gente imagina que o salário maternidade tem aquele lapso dentro a criança nasceu, se não requerer dentro daquele período imediato, né? As pessoas acho que devem ter dúvidas disso. Então, tem um prazo. Então, mesmo até 5 anos... Até 5 anos. Pode fazer o requerimento no INSS e vai receber, lógico, desde que seja segurado. Isso, desde que seja segurado a época do óbito, né? Do nascimento. E do nascimento, a época independente do óbito. Do cônjuge, né? Exatamente. O prazo para requerer o salário maternidade. Tem até 5 anos, exatamente. Digamos que é uma mãe que ela, na época que a criança nasceu, ela tinha qualidade, conservava a qualidade de segurado, só que por algum motivo não requereu, talvez tivesse acabado de sair do emprego, porque às vezes acontece também, acabou de sair do emprego, estava grávida, tinha ainda aquela qualidade de segurado por conta de permanecer durante 12 meses, a carência, né, para perder a qualidade, e às vezes ela não sabia. Aí, às vezes, até em ouvir um podcast como esse, e aqui a gente deixa a dica novamente, ela, poxa, então, naquele tempo, tinha menos de 12 meses que eu tinha saído do meu emprego e eu não busquei o meu salário maternidade e o meu filho hoje tem 3 anos, tem 4 anos, então eu posso requerer? Pode requerer junto ao INSS, levando toda a comprovação de que naquela época você ainda conservava a qualidade de segurado, né? Porque você passa um período até perder, não é isso, doutor Jorge? O doutor Jorge sabe bem melhor sobre essa questão da carência para a perda da qualidade de segurado. E a mãe, sim, pode requerer, independente... E a documentação, Valéria? A documentação, em primeiro lugar, certidão de nascimento da criança, né? É um documento imprescindível. A comprovação de que é segurado, ou no caso, uma segurada que saiu do emprego, mas não perdeu a qualidade, ela pode no meu INSS extrair o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, lá tem toda a vida dela, todo o vínculo, né? E entrar pelo meu INSS. Hoje, essa ferramenta tecnológica do meu INSS, ela facilitou muito a vida das pessoas. E aqui eu abro um parêntese que não tem nada a ver só com o salário maternidade, mas que é muito importante que cada cidadão, cada cidadã conheça a ferramenta do meu INSS, porque evita muitas fraudes. Nós que somos advogados, doutora Gabriela Lima, doutor Jorge Queiroz, principalmente nós dois que atuam, ele é presidente da segunda junta de recurso, eu atuo como conselheiro da segunda junta de recurso, a gente se depara com inúmeros casos de pessoas que, por falta de informação, não tiveram seus direitos respeitados, seus direitos atendidos. Infelizmente, acontece muito isso. A pessoa diz, não, eu estou aposentada, doutora, graças a Deus. Ah, a senhora entrou com a sua aposentadoria quando? Não, eu entrei em 2020, mas eu só recebi em 2023. Aí a gente diz, então você recebeu um atrasado, recebeu um dinheiro e um bônus. Não, doutora, eu estou só aposentada mesmo. Quer dizer, se ela tivesse, assim, conhecimento da ferramenta do meu INSS e buscasse essa informação,
muito menos pessoas seriam vítimas de determinadas fraudes, né? Só complementando a fala aqui da doutora Valéria, é importante observar que nesse site do Meu INSS fica todos os processos administrativos que o segurado requereu, tá? Tem lá, se for salário maternidade, que é o que a gente está trabalhando e falando aqui no podcast, tem lá o requerimento do salário maternidade. Se for para aposentadoria ou qualquer outro benefício, fica todo o processo administrativo facilitando a consulta para qualquer pessoa, sim. Eu digo para quem tem o cadastro, para quem coloca lá, já tem seu acesso ao Meu INSS. Todas as suas informações estão lá, não é isso? Sim, Valéria? Eu queria fazer só uma observação aí também com relação ao salário maternidade, que ele também pode ser pago antecipadamente, ou seja, antes do nascimento da criança. Em que situação? Quando o médico for antecipar, é um parto que vai ter alguma complicação, então o médico pode dar um atestado com até 28 dias antes e antecipar, e ela já se afasta do trabalho. Ele vai dizer o quê? A data provável do parto. Né? Aí, com esse atestado aí, não precisa apresentar a certidão de nascimento. Apresentaria um atestado médico, dizendo que ela vai precisar se afastar antes. Não, mas aí, no caso, doutor Jorge, ela é só afastada ou ela já começa a receber? Já começa a receber e conta também, né, doutor Jorge? Aí, por exemplo, se ela se afastou 28 dias antes, ela não terá mais os 120 dias, 4 meses, né? Ela vai ter os 4 meses contam a partir ou seja, quando o bebê tiver em tese com 3 meses de vida, aí ela já tem que retornar ao mercado de trabalho, né? A função laborativa dela. O tratamento ocorre antes. Né? Isso. Mas aí começa a contar com o salário. E tem mais um questionamentozinho que chega muito pra gente, as pessoas asseguradas, contribuintes individuais, que fazem essa reclamação. Por que para elas tem que ter a carência e para as seguradas empregadas não? Aí, doutor Jorge, recentemente eu soube que houve uma alteração em relação a essa carência. O senhor poderia falar um pouco sobre essa alteração? A carência aí foi também decisão do STF que alguns segurados, como os contribuintes individuais, o segurado especial, exige que ele tenha pelo menos 10 contribuições, né? Sim. Isso aí é chamado de carência, é um número de contribuições. Antes do nascimento da criança, a pessoa já deveria ter começado a contribuir. Né? Tá. A previsão é 10 justamente porque a gestação são 9 meses, então... Pelo menos seria quando está planejando que vai engravidar, já começar a recolher para a Previdência, para poder ter esse direito aí. E aí essa exigência era para os contribuintes individuais. Né? Penso eu que o legislador aí, a tentativa do legislador era essa, era assim, a pessoa tem que se programar. Então ela tem que recolher alguma coisa que é para poder a Previdência se preparar também dê fundos para isso, né? Para custear esse benefício. E aí, para a empregada, pessoa que tem carteira assinada, não tinha essa exigência de 10 meses. Até porque é proibido, né? É ilegal o empregador deixar de contratar uma pessoa, uma mulher, porque ela está grávida. Então, não fazia nesse caso aí dos empregados, a Previdência não exigia carência, não exigia esses 10 meses. Podia ter um dia de trabalho, teria direito. E empregadas domésticas também. Empregados e empregadas domésticas. Empregadas e empregadas domésticas. E aí, a decisão do STF agora também bem recente, que todos não haveria sentido, já que o benefício visa a proteção da criança, não faz sentido você criar uma restrição maior para determinadas mulheres, né? Como as contribuintes individuais, o MEI, né? E aí ficou todo mundo isento de carência, então foi estendida. Uma decisão acertadíssima até pelo princípio da igualdade, né? Porque seriam pessoas com direitos semelhantes, mas uma tratada de uma forma e outra de outra. Eu achei acertadíssima essa decisão, né? Sim. E espero que o INSS regulamente, né? Porque quando ele regulamentar, quando a legislação for alterada, muitas pessoas não precisarão recorrer ao judiciário, né?
vão ter administrativamente deferido seus pedidos. Porque quando eles recorrem ao judiciário, eles também terão um ônus, porque eles, para o judiciário, terão que contratar a figura do advogado ou da advogada, né? Então, assim, enquanto eles fazem o pedido administrativo, muitas vezes sozinhos, aquele dinheiro realmente é para eles, mas quando eles contratam um profissional, eles têm que pagar os honorários do profissional que entrou com a ação judicial. Nessa decisão aí do STF também, eu penso que eles ficaram entre dois princípios aí, né? O equilíbrio atuarial, Sim. que por conta dessas 10 recolhimentos, 10 contribuições que deveriam ser feitas antes, justamente para dar esse equilíbrio, e a questão da garantia do direito da criança, da proteção à criança, né? Então, prevaleceu... É o melhor interesse da criança, né, doutor Jorge? Porque o benefício é muito curto, né? São 4 meses, né? São 120 dias, né? 120 dias para o beneficiário do INSS, né? Segurado do INSS. 180 dias, salvo engano, para regime próprio, né? E tem os casos de prorrogação. Isso, os casos de prorrogação. O senhor poderia falar? As próprias empresas também, essa lei, inclusive, da prorrogação do salário de maternidade, ela é uma lei de 2008, mas ela tem leis que não conseguem ter, né, uma divulgação eficácia, né? Não consegue. Eficácia, né? E as empresas precisariam aderir a isso aí, né? Lembrando que o salário de maternidade, ele não é pago pela empresa, muito embora seja ela que entregue o dinheiro, porque não existe a descontinuidade do pagamento, a empregada, ela se afasta e continua recebendo da empresa. E a empresa desconta das contribuições previdenciárias que ela todo mês repassa para a Previdência, aquele valor do salário que ela está pagando. Então, a empresa, na verdade, deixa de pagar. Existe ali uma suspensão daquele contrato de trabalho. E acaba sendo a Previdência Social que suporta esse pagamento. Porque muitas vezes... Como o dinheiro, assim, sai da mão do empregador direto à empregada, né? Pode passar que o empregador que está pagando. Aí você tem aquela crença de que, não, fulano recebe pela empresa. Na verdade, a empresa ela só entrega, mas quem faz verdadeiramente o repasse é a Previdência Social. O dinheiro vai da Previdência. E nesse tipo de benefício aí, no caso das empregadas, tem mais um detalhe do salário maternidade, é que ele pode ser superior ao teto. Uma vez que não pode haver redução do salário, a Previdência ela tem um teto de pagamento de benefício. 7.600, se eu não me engano. 7.600 e alguma coisa. E nesse caso aí, por exemplo, se for uma contribuinte individual, ela só vai receber o salário de maternidade até esse valor, até o limite do teto. Sim. Mas no caso da empregada, não. A que tem carteira assinada. Porque nessa situação aí, ela não pode ter redução de salário. Então o empregador paga integralmente o valor da remuneração dela e desconta na Previdência, para a Previdência. Então, na prática aí, ela não se limita ao teto. O salário de maternidade é o único benefício previdenciário que não está limitado ao teto. Nessas circunstâncias, né? Para a empregada. Para a empregada e só o salário de maternidade. E aí também, só complementando, Valéria, para a gente falar um pouco, quais são os casos em que há prorrogação? Tá, a prorrogação ela é prevista... São 2 leis que falam da prorrogação. Tem uma mais recente agora, que é agora em 2022. Deixa eu citar aqui o número daqui dessas leis. A lei é inclusive um programa de governo. Essa lei ela regulamenta o programa Empregar Mais Mulheres. Que aí entra na questão do tema, do segundo ponto aí que a gente tinha levantado, que é a questão do trabalho reprodutivo. Então que você vai já. Então assim, essa lei, ela tem vários, vamos dizer assim, vários benefícios que ela cria no intuito de manter a mulher no trabalho, no mercado de trabalho, né? E proteger também a parentalidade, a responsabilidade que os pais devem ter na criação dessas crianças, né? As mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande em entrar e acessar o mercado de trabalho, porque justamente por conta desses cuidados
da casa, dos filhos, do marido, né? Uma questão cultural, tá enraizada. A gente pode dizer que, assim como tem o racismo estrutural, nós teríamos também essa discriminação aí estrutural. Precisa ser olhado. Estrutural. E é tão interessante isso aí, porque isso define, inclusive, os conceitos que a gente cria de que trabalho é destinado à mulher, que é a chamada divisão sexual do trabalho, sexo social do trabalho. Então, assim, algumas atividades, a atividade das mulheres, a atividade produtiva, ela está ligada também aos cuidados. Se você observar, as mulheres, né, ocupam quais cargos? Empregadas domésticas, na maioria, raramente você vê um homem fazendo essa atividade. Babás, cuidadoras, enfermagem, a enfermagem, que também é cuidados, né? Professoras primárias, porque professor universitário aí você já tem homens, mas dificilmente você vê um homem ocupando essas funções. Porque é uma função relacionada ao cuidado. É o trabalho também invisível do cuidado que é atribuído às mulheres. Capital invisível, né? É um trabalho que ele é invisível e é desvalorizado. Porque se você for olhar essas funções, elas são funções que não têm uma boa remuneração, né? E são funções indispensáveis, evidentemente, né? indispensáveis. Dispensáveis. Né? E aí é assim, tá sempre ligado a isso aí. Aí você vai encontrar uma mulher que vai trabalhar como pedreira, aí não tem. Aí tem umas atividades que são próprias de homem, né? Pode até ter, mas é uma parcela mínima, né? A gente não tem essa visibilidade. Isso, e às vezes causa até estranheza se você estranha quando vê uma mulher como frentista num posto de gasolina, como motorista de ônibus ou motorista de caminhão, aí fazem reportagens sobre aquelas mulheres que estão à frente dessas profissões que seriam destinadas aos homens, que seriam dos homens, e elas estão... Porque, afinal, a gente está mesmo em todo lugar e a gente tem que estar onde a gente quiser. Exatamente. Justamente com essa desconstrução, né? E a gente vai identificação de profissão determinada. É um dos primeiros passos, paradigmas que devem ser quebrados, é a questão de a profissão masculina e a profissão feminina. Tem que ser a profissão. Eu posso querer fazer um trabalho que até então era feito só por homens, mas eu me entendo capaz de fazer. Então, eu tenho que buscar fazer e não ser julgada por isso. Né? A sociologia chama isso aí de piso pegajoso. Esse efeito, essa dificuldade da mulher acessar o mercado de trabalho. Ela entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque a atividade dela está sempre ligada à questão dos cuidados. E essa obrigação e esse terceiro expediente que ela tem em casa. Então, assim, para a maioria dos empregadores, o que é que ele pensa? Eu quero contratar uma mulher ou um homem para qualquer uma atividade, qualquer atividade. Dentro de contratar uma mulher e um homem, eu vou contratar um homem porque ele vai estar aqui destinado só à produção. Ele não vai estar preocupado com a casa, com os filhos, se tem um filho doente para levar para o hospital, para levar para o médico. Aí isso aí é atribuição da mulher. Então a mulher estaria tendo que dividir o tempo dela entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Certo? Isso foi muito sentido, inclusive, na pandemia. Né? Durante a pandemia, quando os dois ficaram em casa, que o homem ia para o teletrabalho, ele se trancava e a mulher tinha que fazer o teletrabalho e ainda tinha que fazer o almoço, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar dos filhos, mandar o menino ficar calado para não atrapalhar o pai. E aí você vem uma série também de doenças mentais que acarreta por conta disso aí, por conta dessa preocupação. E por outra, os empregadores não querem esse tipo de trabalhador. Então eles evitam, né? O que é crime, inclusive, o que é proibido. Aí vem o INSS e traz projetos, traz leis nesse sentido de incentivar, né, pelo que você está me falando, a participação e de incentivar a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Deixa de ser uma Essa lei ela tem várias
ela fala do salário de maternidade, mas ela tem outras coisas. Ela exige, por exemplo, que empresas com mais de 50 empregados, elas tenham no ambiente de trabalho um local destinado, a lei chama assim, a guardar as crianças que amamentam. Então, a amamentação seria feita no local de trabalho. No local de trabalho, no ambiente próprio, né? Também a questão da obrigação de creches, de preferência essas creches próximas ao local de trabalho. As creches podem ser mantidas pela empresa e ela vai ter incentivo do governo, ou seja, parte vai ser paga também pelo governo, né? E também os serviços, aqueles serviços, Sistema S, né? Sim. O SESI, Senai, esses aí, também oferecerem esse serviço de creche. O Senai, esses serviços, eles são financiados pelo FAT, né? Que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o dinheiro seria destinado do FAT para isso aí, como uma forma de proteger e de incentivar que as mulheres sejam contratadas, porque essa tarefa aí do cuidado, já a própria empresa também cuidaria disso, né? Sim. Aí, o salário maternidade, ele também poder ser prorrogado por mais 60 dias, chegando, portanto, a 180, e numa perspectiva muito interessante, em que a prorrogação 60 dias, ela pode ser cumprida pelo pai, pelo outro companheiro, pela outra pessoa, né? Entendi. Para apoiar o retorno dela ao trabalho. Então, muito interessante, quem está de salário de maternidade volta ao trabalho, e quem está no trabalho vai para a licença. Certo? Incentiva também o seguinte, se para todos os empregados e empregadas que tenham filhos com menos de 6 anos de idade, ou então filhos que dependem de cuidados especiais, essas pessoas devem ter preferência ao teletrabalho, e elas podem antecipar férias, mesmo que ela não tenha ainda cumprido o prazo aquisitivo, né? Das férias. Ela pode antecipar essas férias, certo? E pode também tirar uma licença para capacitação. Achei também muito interessante isso aí. Muito interessante. Essa licença, essa capacitação, ela pode ser de até 4 meses, e durante esse período ocorre uma suspensão do contrato, mas a pessoa que também pode ser o homem ou pode ser a mulher. Ele pode ficar, ou ela pode ficar recebendo uma bolsa estudo. Certo? Muito interessante. Isso aí também seriam qualificações para que a mulher, quando ela for destinada à mulher, são qualificações para que ela possa ter ascensão profissional. Qualificação para a atividade dela, para que ela possa acessar postos de direção, que é uma outra segunda dificuldade das mulheres. Esse aí é chamado pela sociologia de teto de vidro. Então, é o piso pegajoso. É o piso pegajoso e o teto de vidro. Teto de vidro, são coisas novas. Chama de labirinto também. Labirinto que a gente tem que buscar informação sobre isso, porque a gente não pode reivindicar os nossos direitos se a gente não os conhece. Então, temos que conhecer os nossos direitos para poder reivindicá-los. Uma lei só vai ter eficácia, ela só vai ter efetividade, uma política dessa aí, se houver a participação, se houver a discussão, se as pessoas souberem, né, da existência dela. Porque isso aí o empregador, inclusive, ele também tem a obrigação de divulgar na empresa que existem essas possibilidades para a mulher, certo? Entre os empregados. E ele não pode colocar isso como sendo um bônus. Como sendo a empresa que está oferecendo. A empresa que oferta. Não, ele tem direito. É verdade. A lei prevê também um relatório, que eles vão ter que ter um relatório anual, certo? Um relatório também de todas as mulheres, quais são os salários, para garantir essa igualdade de salários, essa igualdade de oportunidade também das mulheres no mercado de trabalho, né? E no crescimento delas também. Então, assim, doutor Jorge, olhe, essas elucidações trouxeram, assim, impactaram positivamente a nós duas também, né, doutora Gabriela? Porque a gente trabalha na seara do direito de família,
no direito previdenciário, ela como advogada, e no direito previdenciário, eu como conselheira da Junta de Recurso, que todo dia tem uma novidade, e quando a gente está julgando os recursos lá, a gente está sempre torcendo para encontrar um detalhe que faça mudar aquela decisão e que aquela pessoa possa alcançar o direito, né, que lhe assiste. E assim, são novidades que certamente a gente vai aplicar no nosso dia a dia de trabalho, né, doutora Gabriela? Exato. Só mais uma coisinha, essa lei Sim. também, ela traz outra coisa muito interessante, que é a questão do assédio sexual no trabalho. Sim. A empresa é obrigada a fazer pelo menos um evento de treinamento anual com todas as pessoas da empresa, tanto os cargos de direção quanto empregados, Interessante. para discutir esse tema. Essa lei, qual é o número dessa lei, doutor? 14.000... É a de 2022? É de 2022. É de 2022. Então, é uma lei que a gente vai ter que se debruçar, viu? Verdade. Olha, Porque- uma temática até para outro podcast. Exatamente. Sim, Uma sim, temática muito, para o muito próximo interessante. podcast, quem sabe, né? É 14.000. Ixi. 14.000... Eu digo já. Doutora Gabriela, a gente está chegando ao fim do nosso Exato. podcast. Exatamente, vocês estão vendo da importância do direito previdenciário, o impacto que ele traz para as famílias, por isso que é uma inter-relação, né? O direito de família, na verdade, tem esse caráter interdisciplinar, né, Valéria? Por quê? Porque nós temos a Valéria como presidente da Comissão de Direito Previdenciário, mas também temos outras comissões de outras searas no IBDFAM, tratando de temas como no caso de violência doméstica, que é a parte criminal. Da pessoa idosa, né? A comissão da pessoa Temos idosa a também comissão tem. da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Então, assim, o direito de família, ele traz esse caráter interdisciplinar, né, Valéria? Com todas as outras searas do direito. Exatamente. E aqui, no podcast de hoje, eu agradeço bastante, porque a ideia do podcast foi da Valéria, né, trazendo como convidado o Dr. Jorge Queiroz, e compartilhou aqui conosco todas essas informações, né, que é necessária, é importante a toda a sociedade, Sim. né, não somente para os operadores do direito, mas quem está ouvindo e que é segurado junto ao INSS sabe agora dos benefícios do salário maternidade, de como requerer, do prazo da credencial, não é isso? Isso, você tem que conhecer, são prazos, quer dizer, hoje a gente sai daqui sabendo que aquela criança que nasceu há 3 anos e que na época a mãe conservava a qualidade de segurado, e se ela não requerer o benefício dela por algum motivo, ela pode ir buscar o benefício dela administrativamente. Entra no meu INSS, é autoexplicativo, é uma plataforma. Eu sou muito fã da plataforma do meu INSS. Então, assim, eu aconselho a todo mundo, entra na plataforma Meu INSS, busca o seu direito. É importante conhecer o direito que cada um de vocês tem para poder reivindicar. É o que eu sempre digo, né? Quem não conhece o seu direito não pode reivindicá-lo. Então, é como se você não enxergasse mesmo. Você está cego para aquele determinado direito que você tem. Então, eu agradeço mais uma vez, doutora Gabriela Lima, a oportunidade. Agradeço imensamente o doutor Jorge Queiroz, que tem uma agenda atribuladíssima, mas conseguiu esse tempinho para a gente, porque esse podcast, o intuito dele é levar a informação para o maior número de pessoas possível, né? E assim, eu sou muito grata. Sou muito grata também pelo convite da doutora Gabriela Lima de presidir a Comissão de Direito Previdenciário. E é isso, vamos marcar outras conversas, a gente pode discutir outros temas. Hoje mesmo, o que nós já conversamos aqui pode ser uma sementinha para o próximo podcast, para a gente trazer elucidações para as pessoas e para a gente mesmo, porque hoje nós descobrimos algumas coisas que o doutor Jorge Queiroz trouxe e que a gente não tinha esse conhecimento também. Muito obrigada, doutor Jorge Queiroz, muito obrigada, doutora Gabriela Lima, e eu estou aqui sempre à disposição de vocês. Obrigada, Valéria. Doutor Jorge, quer falar? Sim, eu queria só o número da lei, né? O número da lei. A lei é 14.457 de 2022. Olha aí. 14.457 de 2022. Muito interessante. É empregar mais mulheres, o nome dessa lei. Olha aí, super interessante. Então, mulheres, leiam essa lei, conheçam dos seus direitos e vamos buscá-los.
E agradecer também ao convite, né, da doutora Valéria e da doutora Gabriela por estar aqui e dizer que fiquei muito feliz de estar aqui. E você será sempre muito bem-vindo, doutor Jorge, será sempre muito bem-vindo. Para trazer mais explicações a respeito de outras temáticas do direito previdenciário, né? Então, assim, passando para encerrar aqui o nosso podcast de hoje, nosso episódio, né? Agradecer aqui a presença da doutora Valéria Bezerra, presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Agradecer aqui o nosso convidado, doutor Jorge Queiroz, né? Trazendo todas essas informações referentes ao salário maternidade. E mostrando para vocês essa importância, essa inter-relação do direito de família com várias áreas do direito. Nos acompanhem, convidar todos a nos acompanharem nas nossas redes sociais, @IBDFanCeará, nosso Instagram. E esse podcast estará disponibilizado na sua íntegra no nosso canal do YouTube, IBDFan Ceará.